E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 2 do 6, 20. Opa, 18 e 23. Vamos aí para mais uma análise, galera, direto ao ponto. Bom, galera, ontem eu acabei não fazendo análise para vocês, né? Eu tava muito querendo fazer aquela análise, essa análise de ontem, para ontem, no caso, né? Justamente para a gente falar de um padrão interessante que acontece às vezes e não é que eu não ligo para ele. Aí eu só ligo para ele quando tem fundamento. E realmente ontem tinha fundamento que foi esse padrão PPIV aqui, ó, que o pregão de ontem deixou a gente, né? Ainda veio fazer aqui um teste aqui uma vez, duas vezes aqui e começou a disparar, veio fazendo novamente outro teste aqui nos 80, 90% desse padrão. E aí o mercado disparou fazendo outro padrão PPIV que também tem fundamento e eu vou explicar isso para vocês agora nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo gráfico de BOVA 11. Pronto, o BOVA 11 a gente está fazendo aqui um padrão que a gente chama de ABC, em cima dessa barra de alto fluxo aqui, que está localizada lá no dia 22/2/2021. Então, a gente está aqui no momento, passando por um momento aqui de dificuldade para romper essa região, justamente por conta desse posicionamento ali, uma região de resistência. Então, a gente tende a ficar um pouquinho, o preço ficar trabalhando aqui por um tempo a mais, tá? Então, geralmente, quando acontece esse tipo de padrão, né, que é uma onda corretiva, a gente tem disso que pode ocorrer aqui uma onda de impulsão para baixo, né? Porque depois de uma onda corretiva, a probabilidade de vir uma onda de impulsão é grande. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: como a gente está aqui, isso aqui é gráfico diário, tá, galera? Aqui a gente tem um A, um B e um C, tá? Ele vai até o 109,74 até o 111,78, mas eu vou trabalhar aqui na primeira expansão. Depois de acontecer esse movimento aqui, o que a gente pode ter aqui é um ABC menor para vir buscar essa perna aqui, ó, a perna B. Então, geralmente isso aqui acontece, tá? E justamente esse tipo de padrão aqui, ele corresponde a essas barras de alto fluxo que tem aqui, ó, né? Nessas regiões aqui, ó, nessa região aqui também. Então, ela corresponde a esses níveis. Então, a gente pode fazer esse tipo de movimento aí na semana aí, nos próximos meses. E se esse tipo... Desculpa, galera, acabei de acordar aqui. E esse tipo de padrão que se ele acontece, a gente pode ligar um ABC maior, que seria aqui, ó, ABC, e aí a gente teria um ABC um pouco maior, beleza? Aparentemente, os níveis de alto volume tá aqui nessa região, nessa região aqui, ó, que é essa barra aqui, e nessas regiões. Tá vendo que essas barras, eu não ligo muito para as barras brancas nem as azuis, tá? O que interessa mais é as barras laranjas, vermelhas e amarelas, tá? Porque a gente tem uma barra vermelha laranja nessa região aqui, que é do dia 22/10, e tem uma outra aqui do dia 25/10. Toda vez que o preço vem aqui buscar ela aqui, ó, a gente sobe, veio buscar novamente aqui, ó, até rompeu um pouquinho, pegou liquidez, sobe, veio aqui, testou aqui essas regiões aqui de novo dessa barra, sobe, e assim vai. Então o mercado ele pode fazer isso aí no decorrer dos meses, tranquilo? Na semana, vamos ver se a gente, no caso, acho que na próxima, né? A gente vai ver se a gente vai romper realmente essa região aqui ou não, se a gente vai ter essa correção um pouquinho mais forte aí no BOVA, tá? Então, por que eu gosto de observar primeiro o gráfico diário? Justamente para a gente ter uma noção do que pode estar acontecendo. Lá no gráfico menor, a gente tem essa sensibilidade aqui. Já que eu estou em cima de uma região de resistência, então assim, é bom de prestar atenção bastante aí na venda, no gráfico menorzinho lá do mini índice, justamente porque está em região de resistência. Então, por isso eu gosto sempre de observar o primeiro gráfico diário para tomar decisão, beleza? Aí a gente vem aqui no gráfico de 1 minuto aqui, a gente vai ver algumas coisas interessantes que eu vou já passar para vocês. Aqui no gráfico de 1 minuto, aqui é o gráfico de 5 minutos, aqui é o gráfico de 1 minuto. A gente fez lá aquele padrão, cara, pegou lá o nosso take, né? Ele estava vendido, a gente vendeu, acho que né, nessa região aqui a gente vendeu, deixei parcial, só que aí eu saí, cara, não tive como botar no 0 a 0 porque eu teria que fazer isso. E aí o mercado veio aqui, sobe isso aqui tudo aqui, ó. Acabou me pegando aqui meu stop. Então não teve como botar no 0 a 0, mas tava um stop curto de qualquer jeito, tá? Então a gente só fez uma operação hoje. Uma operaçãozinha, tá? Então aqui a gente tem um ABC aqui, que era para ter ser maior, mas eu entendo que não foi, justamente por conta da região lá que a gente estava, né? Na verdade tinha até folga para vir aqui nessa região, mas aqui, ó. Se a gente for botar no que ó, a gente fez um pico de volume grande aqui nessa região, marcamos o ponto de controle, não precisa marcar o ponto de controle porque já estava. Aí o mercado ele rompe esse ponto de controle com um fractal menor, depois menor ainda, aí o mercado começa a disparar.
Então aqui já dava indício aqui que eu teria que traçar esse meu trade no 0 a 0, justamente para não pegar stop aqui desnecessário. Mas aconteceu, beleza? E aí o que acontece? Eu tenho um ponto de controle interessante nessas regiões? Tem, que vai ser visto aqui, ó. Eu vou colocar ele mais para cá, beleza? Vou colocar ele mais para cá, porque daqui a um tempo ele some. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Esse aqui é um ponto de controle totalmente interessante. Por mais que a gente rompeu aqui, mas a gente rompeu sem fluxo. Aqui estava sem oferta ainda. A gente deixou um paviozão aqui, ó, sem oferta, e o mercado disparou. Ou seja, a absorção nesse nível aqui. Aqui a gente teve um nível de armadilha de fundo, e aí o mercado ele começa a disparar. Não acreditei muito nessa disparada também, não era nem para acreditar nessa disparada. Ah, mas é porque eu não estava aqui realmente, ó. Ele veio buscar aqui a região lá dos 30, né? As regiões lá do 30 de maio, lá pouco 30 de maio, ó. Ele veio buscar aqui, subiu, voltou fazendo a mola lá, testou fielmente aqui 50% do canal do pregão do dia 30 e aí subiu, realmente, então coincide muito aqui. Aqui era uma compra certa, cara, bonita aqui realmente, tá? Daqui eu não estava mais observando nada, eu tinha saído mesmo. Então aqui a gente teve aqui a absorção, a armadilha, e aí o mercado pega e dispara e começa a fazer aqui uma região que a gente chama de range, tá, galera? E aí tem que saber se esse range aqui ele é uma distribuição ou ele é uma acumulação, e isso que eu vou colocar para vocês. Bom, galera, o que eu queria dizer para vocês ontem, eu vou tirar isso aqui também, tá? Vou tirar para ficar só um. Então aqui eu vou logo pintar de verde, verde. Vamos lá. Pronto, vou pintar de verde aqui porque aqui foi uma absorção aqui nesse fundo aqui, né? Então vamos lá, galera. Quando a gente vai falar no gráfico de 5 minutos, o que eu tenho? Eu tenho um padrão aqui que a gente chama padrão PPIV, ou seja, quando o mercado ele cai de uma vez aqui e ele volta e faz outro teste aqui no 50%. Esse padrão, eu gosto de analisar ele, porque sabe que quando realmente tem fundamento para que ele faça o teste ali nos 80%, 90% ou 50% do movimento, tá? Então, deixa eu só explicar aqui para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui em branco. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto. O que acontece nesse padrão? Padrão PPIV. Então, o mercado ele vem aqui, ele cai. E aí, quando ele cai, ele faz essa volta aqui, ó. Aí deixa esse padrão V, por isso que ele se chama padrão PPIV, né? Padrão psicológico institucional. E aí o mercado, ele tende a vir aqui corrigir em 3 ondas para vir buscar os 80%, 90% do padrão. Isso aqui é um padrão muito interessante. Só que eu não costumo usar muito esse padrão quando realmente ele só acontece por acontecer, não tem fluxo, não tem porra nenhuma, entendeu? Para ele vir testar aqui, porque tem vários padrões PPI que acontecem em gráfico de minuto, até gráficos maiores, mas a gente não tem volume, entendeu? Então, quando tem um volume passando aqui nas regiões dos 80%, 90%, é muito interessante. Muito interessante olhar, porque aí o mercado ele vem aqui e ele começa a subir. Aí no pregão de hoje, eu acho que ele veio novamente testar aqui e começou a subir novamente, né? Então, é muito interessante esse tipo de padrão. E o que acontece? O mercado, ele fez esse tipo de padrão aqui, ó. Eu vou desenhar aqui para vocês. Ele veio fazer esse padrão aqui, ó, padrão PPIV. Ele não caiu em ABC, mas ele veio testar os 50% e 80%. Aqui é um 80, 90% do padrão. Só que o que acontece? Esse padrão aqui, ele tá muito bem aqui, ó. Aqui, ó, porta do dia 30. O volume passando aqui nessa região. E olha que engraçado, o volume que está passando na região aqui do dia 30 coincide com os 80%, 90% do padrão. E é isso que eu falei para vocês. Então, esse padrão PPV aqui é um padrão válido. Por quê? Porque a gente tem volume aqui passando nessa região dos 80%, 90%. Eu sei que também tem volume aqui, e quando o mercado ele fica com várias portas, eu sei que é difícil operar, cara. Eu sei que é difícil, eu tenho essa dificuldade também. Entende? Mas o mercado ele vem aqui e faz isso. Certo? E aí, aqui, daí um trade top. Ontem eu fiquei negativo, se não me engano. Fiquei negativo ontem, eu tomei ferro aí, agora não me lembro como é que foi. Enfim, eu não vou falar aqui de ontem, tá? Aí, de qualquer maneira, o que o mercado faz? Ele dá um respiro, né? O mercado, ele dá um respiro. Vamos aqui. O mercado, ele dá um respiro aqui, ó, A, B, C. Aí o mercado vem aqui, volta de novo, testar os 80, 90% do padrão. O mercado sobe. Aí o mercado vem aqui, ó. Aí ele vem, cai. Pô, veio testando novamente os 80, 90% do padrão. E o mercado vem aqui e começa a andar aqui. Então, note
que esse padrão aqui eu gosto de observar. Por quê? Porque tem volume passando aqui nos 80%, 90%. Esse volume aqui dos 80%, 90%, ele poderia estar aqui nos 50%. Mas é um padrão válido. Só que eu vejo muita gente que não pode ver um padrãozinho PP e V, tipo, o mercado fez isso aqui, voltou em V, não tem volume na pernada A, nem na pernada, sei lá, B, não tem volume na descida, na subida, e aí começa a querer ficar operando esse tipo de padrão, e muitas das vezes não dá certo porque ele rompe. Aí a galera, mas é um padrão PP e V e tal, porque no mercado nada é certo. Nenhum tipo de padrão aqui tu vai ter que se confiar, tu tem que ver os outros fundamentos, entendeu? Então, para mim aqui, tipo, é muito top um padrão PP e V aqui, porque realmente coincide. Então, deu trade aqui, deu trade aqui, deu trade aqui de novo, entende? Se eu estivesse aqui, chegasse em casa, não estivesse operando, e olhasse esse padrão, o preço chegando nessa região aqui, olhasse que o preço fez uma absorção, que foi o maior pico de volume nessa região, o mercado rompeu esse maior pico de volume, com um volume inferior ainda, começou a subir, deixou esse outro pavio aqui sem oferta, tu acha que ia fazer o quê? Tu acha que eu ia ficar vendido nessa operação? Lógico que não, eu ia comprar. Eu não estou falando isso aqui porque já aconteceu, estou falando porque isso aqui é o que a gente faz todo dia aqui. Entende? Então, assim, é muito interessante a gente observar esse tipo de padrão. Vamos ver se a gente consegue ver um aqui, ó. Mais um aqui, ó. Tô vendo isso aqui agora com vocês, ó. Mais um padrãozinho PPV aqui, ó. O mercado vem aqui, sobe. Bem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Bem que tem volume, ó, nessa região aqui, ó. Onde o mercado parou? Em cima do volume, aí o mercado começa a vir novamente, começa a testar aqui de novo, começa a subir. Então é válido, por quê? Porque tem volume. Agora, se tu faz um padrãozinho aqui, não sei se eu vou encontrar aqui, galera. Ó, aqui, ó, a galera vai falar, o padrão PPV aqui nessa região. Aí o mercado vem aqui, testou 50%, beleza, ele é mais rompe, entendeu? Tipo, tem volume aqui nessa região, aqui nessa pernada, vamos lá, tem volume nessa pernada aqui, ó. Pernada caiu aqui, não tem um volume tão grande, mas veio aqui, deixou um monte de volume, entendeu? Não tem um volume assim, tipo, realmente nessa pernada aqui teve bastante volume. Então, tipo assim, eu costumo operar, principalmente em gráfico de minuto, eu costumo operar esse tipo de padrão realmente se tiver fundamento, tá? Se não tiver fundamento, eu não opero, beleza? Então, aqui é um padrão PPV aceitável, tá? Então, dava um trade tops nessas regiões aqui, certo? E aqui a gente fez outro padrão PPV, Só que o que acontece agora? A gente tem, em vez de a gente ter uns 80%, 90% aqui, a gente tem uns 50% agora, porque a gente tem uma POC aqui do dia 31 e do dia 1º. Então, aqui, o mercado, o que ele pode fazer? Ele pode fazer amanhã aquela armadilhazinha novamente aqui, testando aqui, ó, A, B, C. E aí eu tenho um padrão PPV aqui, que tem fundamento, 50% do movimento para poder subir. Então, pode acontecer isso amanhã? Pode. Ninguém sabe. A gente vai ter que ver se realmente vai... esse padrão aqui vai acontecer, porque a gente já tem um nível de POC nessa região aqui, ó. A gente testou a primeira vez aqui, não continuou aqui a descida, então possivelmente o mercado ele pode vir fazer esse teste nessa região aqui, tá? E pode vir buscar aqui, cara, essa região também, ó. Essa região aqui, que é a POC, de novo, lá do dia 30. Então a gente tem que ficar observando esse tipo de volume. Então aqui seria interessante, tá? Interessante trade nessas regiões aqui. Eu sei que tá cheio de POC, eu sei que é complicado, às vezes que quando eu chego em casa e olho o mercado nesses padrões aqui, eu nem costumo olhar muito, eu não costumo gravar, porque tem muita informação. Aí se eu for passar uma informação para vocês, depois eu vou ter que passar outra informação, eu vou encher a cabeça de vocês de um monte de coisa aqui e não é legal, tá? Então, assim, esses padrões aqui são bem chatos mesmo de operar. Mas, enfim, a gente tem um padrão PPVzinho, a gente tem um volume, a gente está nos 50% aqui desses dois volumes. E agora a gente fez um volume bem aqui, ó, cara. Um volume bem aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse volume, eu vou tirar por minha conta, mas deixo de vocês. E a gente tem um padrão aqui chato aqui, ó. Tá vendo que hoje foi complicado? Aqui praticamente o volume todo tá aqui, ó, nessa região aqui, ó. Praticamente o volume todo tá nessa região, né? Só que eu vou marcar só os 50%, 50%, 80% aqui, né? 70% do padrão. Então vamos lá, vamos marcar. Então o mercado ele pode fazer esse padrão. Ele pode fazer esse padrão. Só que esse padrão que a gente está fazendo, a gente tem fundamento, a gente tem base, a gente tem volume. Entendeu? A gente tem volume para fazer isso. Então vamos lá, aqui no amarelinho. Pronto. Deixei aqui só nessa região. Eu sei que toda essa região aqui é uma região importante, tá? Então, o que está acontecendo? A gente está acima da VWAP, a gente está acima do volume.
Então, será que o mercado ele vai corrigir aqui para vir buscar uns 50% do padrão para poder subir? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Então, a gente vai lá no gráfico de 1 minuto, ver o que está acontecendo. Então, a gente teve um nível aqui interessante de volume, a gente teve a armadilha de fundo, o mercado veio e começou a subir. Depois disso aqui, eu não tenho mais volume para me basear, galera. Eu não tenho mais volume para me basear aqui nessa região. A não sei isso aqui. Se eu for marcar esse ponto de controle, que ele está localizado mais ou menos aonde? Aqui, ó. Se for marcar esse ponto de controle, está localizado aqui, o que eu tenho? Eu tenho mais força vendedora. Se eu estiver marcando esse fractal aqui, eu tenho mais força vendedora. Beleza? Só que no gráfico de 5 minutos, eu estou em cima dessa região aqui de POC. Tá? Então, assim, eu não vou levar em consideração, galera, muito esse ponto aqui. Tá? Eu não vou levar em consideração muito esse ponto. Certo? Eu vou levar em consideração mais lá no gráfico de 5 minutos. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um ponto interessante aqui, que esse ponto aqui está localizado lá nos 111,775, tá? Caso o mercado venha chegar nessa região aqui. Eu teria ABC aqui. Cara, eu poderia falar em ABC aqui, um gráfico de minuto, puxando daqui, ó. Mas eu não vou fazer isso. Mas eu tenho um ABC aqui, ó. Puxando aqui, seria lá no 112, 212, 102, 024. De qualquer maneira, eu tenho um ABC nessa região, tá? Então, beleza. Então, aqui pode ter uma correção nesse nível. Eu acredito que se a gente não romper essa região aqui para baixo, se esse gap não abrir abaixo dessa região, a gente vai buscar esse 50% aqui, ó, que representa a POC do dia 1º e do dia 31. Então, o mercado, ele pode fazer esse movimento. Se eu for traçar um ABC no gráfico de 5 minutos, desse ponto para esse ponto, olha a mágica aí, ó. Ainda nem marquei, ó. Tá vendo? Se eu for marcar esse ponto, merda, vamos lá. Se eu for marcar esse ponto, e aí onde vai dar? 100% aqui nessa região, 112, 226, 127% vai dar praticamente nos 50% das regiões de POC. Então coincide muito. Então depois de uma onda de correção, vem uma onda de impulsão. A probabilidade de vir uma onda de impulsão é forte. Ou seja, padrão PPIV, ABC, nessa região aqui, e aí o mercado ele pode vir aqui e botar o mercado para cima. Pode acontecer isso. Aí tu vai falar, mas lá no gráfico diário tá um gráfico que está em cima de uma região de resistência. Então, por que tu acredita que vai subir? Eu não estou acreditando que vai subir. Eu estou falando aqui que a probabilidade disso aqui acontecer é grande. Tá? A probabilidade disso aqui acontecer é grande. E eu acho que isso aqui pode acontecer se o mercado ele abrir abaixo dessa concentração aqui, ó, se ele abrir por essas regiões aqui. Ou então, o mercado ele pode até abrir em cima dessas regiões aqui. Opa, mexi. Por isso que eu não gosto de mexer com isso aqui sem ser oficial. Ele... Oh, inferno. Peraí. Então, o mercado ele pode vir nessa região aqui, ó. Deixa eu marcar com o pincelzinho. O mercado pode vir aqui nessa região aqui, brincar, para romper, voltar aqui e fazer isso, para poder fazer isso. Então, pode acontecer. Então, aqui ó, é uma probabilidade. Então, a gente tem que ficar de olho nessa situação, tá? Então, se o mercado abre para baixo, eu acho que aqui seria uma boa oportunidade de fazer um trade na compra, justamente pelo padrão PPIV. A maior região está aqui nos 50%, tá? E a gente tem um ABC também confirmando que aqui é uma onda corretiva. Então, assim, onda corretiva, padrão PPIV e volume nessas regiões. Então, pô, beleza, coincide. A gente tem aqui uma harmonia aqui, tá? Nessa região, certo? Mas se o mercado amanhã ele me abre em gap de alta, vindo testar essa região aqui, cara, aqui eu tenho que comprar, não tem como. Eu compro nessa região aqui e boto meu stop aqui abaixo para poder surfar essa onda. E aí eu teria um A, um B e um C. E aí eu teria um take lá em cima, teria uns 50% do canal para fazer minha parcial e tirar o trade do negativo e colocar no 0 a 0. Então, é outra opção também que eu vejo. Então, galera, para vocês entenderem, para vocês não estão pensar, tipo assim, mas tu tá falando uma coisa, depois tu tá falando outra coisa, o que tu acredita? Eu acredito que se o mercado, vamos lá, eu já tenho um ABC, deixa eu marcar logo esse ABC aqui, ó, A, B, vamos dizer que é aqui, os 50%, eu vou marcar aqui, né? Pronto, aqui eu já tenho um nível de take, seria mais ou menos aqui, ó, 1.479 pontos, tá? Então eu teria aqui um nível de take legal, beleza? Então eu acredito nessa alta aqui, acredito se o mercado abrir acima. O mercado abriu acima, fez ABC aqui, ou então nessa região, compra nessa região, stop aqui, espera o mercado desandar. Mercado andou 50% da POC com a onda A, eu faço minha parcial, 0,2 de lote. O trade que está no negativo, eu travo no 0 a 0. Fiz 2 de lote, fico com 1 de lote,
posso deixar o nível de take nessa região ou nível de take nessa região. Que aí o mercado, a probabilidade dele subir para a completação da A aqui, projetado na onda C, é grande. Então, esse seria um trade perfeito. É um pouquinho difícil de acontecer? É. Por quê? Porque no gráfico diário a gente está no nível de uma resistência. Por isso, a gente tira o risco da operação. Tá? Por isso, a gente tira o risco da operação. Eu até queria falar, mas não vou falar porque já passou. A gente fez aqui, nesse pregão aqui, dois trades, se não me engano. Foi top, a gente levou o 0 a 0, mas de qualquer maneira foi muito legal, porque a gente sabia desses padrões aqui, por isso a gente estava tirando os riscos das operações. Se não tivesse tirado o risco, tinha tomado stop. Enfim, esse aqui é o padrão que eu espero para o pregão de amanhã, para vir buscar esse take aqui lá no 112, quanto? 112, ou para 114, 208, certo? Então, isso aqui é a primeira opção. Porém, o mercado, se amanhã ele abre nessa região aqui, ou ele rompe essa região aqui, pega um stop da gente, porque se eu comprar aqui, posso ter o risco de tomar um stop, então vamos trabalhar com isso. Vamos dizer que a gente vê aqui o padrão, compra nessa região aqui, só que a gente toma stop. Beleza, foi stopado. E aí o mercado ele pode vir fazer isso aqui, ó, e vir testar essa região. Eu tenho minha segunda entrada aqui. E aí esse ABC, ele já vai ser ligado aqui, ó, ABC. Vai ser ligado à onda C aqui para projetar minha onda C, que não vai ser lá. Entendeu? Aí eu tenho outra projeção, porque o mercado ele pode vir buscar essa região aqui para poder subir. Então, isso aqui pode acontecer. Se eu for ligar esse outro ABC, aí eu teria um take reduzido. Meu take seria lá no 113 e não no 114. Entendeu? Então, é isso que eu espero. Eu acredito muito, pelo gráfico que eu estou olhando aqui de 1 minuto, que, sinceramente, eu levando em consideração esse fractal aqui, a gente tem mais força vendedora, eu acho que a gente pode sim vir buscar essas regiões aqui, ó, amanhã. Se a gente romper, tá, galera? Se a gente romper essa região, possivelmente a gente vai buscar essa região. Se a gente não romper essa região aqui, eu acredito na minha projeção lá no 114, tá? Essa projeção aqui, ó, A, B, C, lá no 114. Aí é o que eu falei para vocês. Compra nessa região, stop logo abaixo, 50% do movimento. Tira o trade do 0 a 0, bota o trade do 0 a 0 e pode deixar um take aqui nessa região aqui do 114, 280. É um pouquinho complicado, mas depois que tu trava o trade do 0 a 0 e tira o risco, tem que deixar andar o trade, beleza? Então é isso que eu tenho para falar pro pregão de amanhã, beleza? Gráfico diário eu já falei para vocês, gráfico de 1 minuto também já falei para vocês, essa linda, cara, essa linda armadilha aqui, tá? E no gráfico de 5 minutos também já falei para vocês. Então, galera, é isso que eu quis passar aí, tranquilo? Espero que todos façam bons trades amanhã. Tamo junto, até mais. Os